Dar continuidade aqui ao assunto de laço de repetição e quando utilizar um laço por fora e o condicional por dentro, aqui é detectar número primo. Identificar quando o número é primo. Vou ajeitar isso aqui. Identificar quando o número é primo. É um excelente exemplo. É até um dos primeiros exercícios de programação, praticamente todo curso de desenvolvimento de linguagem de programação utiliza esse exemplo porque é um clássico. E ele é um claro exemplo de quando você utiliza o laço por fora e o condicional por dentro do laço. Então, a maioria dos algoritmos conhecidos que utilizam laço de repetição, eles utilizam o laço por fora normalmente e algum tipo de condicional dentro do laço. Então, vamos lá. Esse é um exercício clássico de identificar se o número é primo. O número inteiro é primo quando ele é um número positivo maior que 1. 1 não é considerado primo. É de 2 em diante, de- cuja divisão por qualquer outro número menor ou igual a ele só dá a divisão exata por 1 e por ele mesmo. Então, número 5, por exemplo, ele é primo porque ele só é divisível por 1 e por 5. Ele não é nem divisível por 2, nem por 3, nem por 4. E assim vai. Vamos lá, print. Vamos elaborar um algoritmo aqui para detectar se o número é primo. Então, informe o número inteiro. Informe um número inteiro. Aqui você lê o valor de n. Colocar o valor de n mesmo, porque é clássico. Input, só que aqui você tem que converter para inteiro. Então, já faço a conversão para inteiro ao mesmo tempo. E vamos começar o nosso laço de repetição. Se você quiser colocar aqui os casos em que ele é menor que 2, porque se ele for menor que 2 ele não é primo, mas vamos supor que o usuário ele seja honesto e informe valores maiores que 2. Nós faremos primeiro um teste com os valores maiores que 2 e depois nós podemos colocar alguma condição, já que o objetivo desse exemplo é usar o laço por fora e o condicional por dentro. Então, for divisor é o valor d em range de 1 até n, passa. Se o n for divisível por esse divisor, então resto da divisão é representado por esse símbolo de porcentagem, igual a zero, ou seja, a divisão deu exata. Esse símbolo de porcentagem é o resto da divisão inteira. Por exemplo, 7 resto 3 significa 7 divisível por 3 e qual é o resto? É 1. Porque você divide 7 por 3 dá 2 e resta 1. É o resto inteiro. Então, essa expressão aqui retorna 1. Então, quando o resto da divisão é zero, a divisão deu exata. E aqui você tem que quantificar a quantidade de divisões exatas. Então, eu posso criar aqui uma espécie de contador. Esse contador inicializado em zero. E a quantidade de contadores que estabelecerá se o número é primo ou não. Então, contador recebe contador mais 1. Isso faz com que o valor de contador atual seja incrementado em uma unidade. Isso aqui não faz sentido na matemática. Contador igual contador mais 1. Isso aqui é uma desigualdade. Mas em programação, isso faz todo sentido. Significa que o valor atual de contador, que é o que está na direita da atribuição, é incrementado em uma unidade, ou seja, ele é somado em mais 1, e armazenado de volta na própria variável contador. Ele atualiza o valor de contador. Se o contador vale 1, com mais 1 ele vale 2, então o contador que antes valia 1 passa a valer 2. Logicamente, para detectar se ele é primo, nós contabilizaremos ou nós contaremos a quantidade de contadores. Quando é que o número é primo?
Quando depois de todas essas divisões, a quantidade de divisões exatas só deram duas. Então, vou colocar aqui, ó, n mais 1, para que ele chegue ao próprio valor de n. Né? Porque se n valer 7, por exemplo, ele divide de 1 até 6, e não até o próprio 7. Lembra que o range, quando você coloca um valor mínimo e máximo, ele começa em mínimo e termina em máximo uma unidade antes do máximo. Então esse n serve para justamente chegar ao próprio valor de n. Se eu colocar n igual a 7, então o range vai de 1 até 8. Só que os valores do divisor, eles começam em 1 e terminam em 7. Né? Eles não terminam. Aqui no caso, ele termina numa unidade anterior ao n mais 1, que é o próprio n. Ficou claro isso? Então, vamos lá. Acabou a leitura dos divisores, acabou a contabilidade dos contadores. Então, fora do laço, esse if aqui ele está encostado na esquerda, ou seja, ele está fora do laço, tá alinhado ao for. Se contador igual a 2, significa que a quantidade de divisões exatas foi igual a 2. Isso acontece quando o D, que é o divisor, igual a 1 e D igual ao próprio número, então ele é primo. Então, bora colocar aqui. Primo. Else, caso contrário, colocar não primo. Não primo. Então, esse é o algoritmo base que verifica se um número é primo ou não, dado que o valor de n seja maior que 2. Vamos testar aqui. Porque se você colocar valores negativos, esse programa deve falhar miseravelmente, porque ele não está programado para receber valores esquisitos. Então aqui nós faremos o denominado caminho das rosas, o caminho onde que tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, que o usuário ele não seja desonesto, ele coloque um valor grande. Informe um número inteiro, 100. 100 não é primo. Outro valor inteiro, 101. 101 é primo. Então, aparentemente, ele funciona. Tudo bem? Para deixar ele mais exato, para ele evitar caminhos espinhosos, que não são apenas o caminho das rosas, nós poderíamos colocar uma estrutura de caminhos ruins. Por exemplo, se n for menor que 2, por definição, números inteiros menores que 2 não são primos, então você já colocaria aqui, ó, essa mensagem de não primo, para ele suportar valores negativos e valores esquisitos. Caso contrário, tudo isso aqui seria verificado. Então ele entra no caminho das rosas, no caminho para quando n é maior ou igual a 2. Para deslocar toda essa estrutura aqui, uma tabulação para a direita, um macete é você selecionar tudo aqui e apertar no Tab. Assim. Então ele desloca. Opa, Ctrl Z. Faltou mais uma linha, essa daqui. Agora. Então aqui nós fizemos uma pequena adição para evitar números esquisitos, como números negativos, por exemplo. Se eu colocar aqui, ó, -3, ele não é primo. 1 também não é primo. 0, 0 também não é primo. 97. 97 é primo. Tá ali. Então, aparentemente, está perfeito. Esse aqui é um exemplo, repito, de laço de repetição por fora e condicional por dentro. Esse exemplo aqui é bastante solicitado, inclusive nos primeiros níveis do curso do Mundo 1. Os professores gostam muito desse tipo de exemplo, porque ele explora bastante essa ideia de laço de repetição, operador aritmético, que no caso resta a divisão inteira, e condicional. Então, laço por fora, condicional por dentro, conforme citado aqui, ó, laço por fora, condicional por dentro, que é o contrário do condicional por fora, laço por dentro, né? E finalmente, só para terminar essa parte de laço de repetição, essa estrutura, falar um pouco do laço while. O laço while, que é enquanto em português, while traduzido para português fica enquanto, ele tem uma condição
uma única condição que não necessariamente é numérica, é uma condição chamada booleana, é uma variável booleana, uma condição booleana, que retorna true ou false, que é a condição de parada. Então, enquanto essa condição for verdadeira, o laço de repetição ele continua a ser repetido. Do momento em que essa condição se torne falsa, aí o laço é quebrado. Então, vou fazer um exemplo simples aqui com enquanto. Então, o nome do código aqui é enquanto, enquanto.py. Lembra do contador inicializado em zero? Bora lá, contador igual a zero. Então, fazer assim, olha, enquanto contador for menor que 5, eu acumulo o contador. Eu imprimo o contador, print contador, contador, aí ele começa em zero, imprime o zero, e logo aqui embaixo eu faço aquele acréscimo unitário, contador recebe contador mais um, que eu utilizei no mesmo programa dos números primos, para contabilizar os divisores. Então, já que você já conhece esse contador recebe contador mais um, que faz com que o contador seja acrescido em uma unidade, mostrar aqui para você um atalho, que é o contador mais igual a 1, que é a mesma coisa. Ao invés de você escrever contador recebe contador mais um, eu escrevo contador mais igual a 1. Ele faz a mesma coisa. Ele pega a variável contador, atualiza a variável contador com acréscimo de uma unidade. Se aqui fosse menos igual, ele faria o contrário, ele subtrairia, mas mais igual ele soma. Então isso aqui é um teste do laço de repetição while. Então contador igual a zero. Antes de executar, o que que você acha que deve aparecer aqui? Ele começa em zero, ok, imprime zero. Aí ele aumenta, contador igual a 1. Aí o laço repete. 1, 2, 3, 4. E quando ele chegar em 4, o que acontece? Aí o contador recebe 5. Quando o contador receber 5, ele verificará que 5 não é menor que 5. 5 é igual a 5. Então o último valor impresso aqui é 4. Ele deve imprimir de 0 a 4. Vamos testar? Python. O nome do código é enquanto. Ó, 0, 1, 2, 3, 4. Porque quando ele chegou em 5, 5 não é menor que 5 e o laço foi quebrado. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo aqui mais sofisticado com esse laço while, que é o seguinte: somar números até digitar zero. Isso é uma opção. É bem simples, somar números até digitar zero. É só você colocar aqui, ó, um valor. Você pode começar esse valor com qualquer valor aqui, valor 1, por exemplo. E dizer assim: enquanto o valor for diferente de zero, você não pode inicializar em zero. Você tem que começar com qualquer coisa diferente de zero. O diferente é a exclamação igual. Aí o meu VS Code está programado para trocar o exclamação igual. É assim, ó, exclamação, exclamação igual. Só que tem que ser junto, sem espaço entre eles. Só que o meu VS Code está programado para trocar esse exclamação igual por esse símbolozinho bonito de diferente. É o ligature, recurso de ligature. Então, enquanto o valor for diferente de zero, você acumula aqui, ó, informe o valor. Farei no estilo do bcrowd, sem texto informativo, sem o print. Então, só lerei aqui, ó. Valor recebe o int e o input do teclado. Assim. E farei com que soma seja acumulado em soma mais o valor. Então, soma tem que ser inicializado em zero também. Aqui, ó, valor igual a 1 e soma fora do laço tem que ser inicializado em zero. Isso faz com que todos os valores informados aqui nesse input, eles sejam acumulados. Ou seja, o valor de soma, ele recebe o valor de soma que já existia e acumula com o valor. E no final, nós podemos imprimir o valor da soma. Então, esse tipo de programa que não tem texto informativo, ele é bem estilo bcrowd. Se eu quiser colocar o texto informativo, eu posso colocar aqui, ó, antes de informar e depois de exibir. Ó, print, informe o valor. Farei dos dois estilos. Com texto informativo e sem texto informativo. Bora ver o que vocês acham. E aqui colocar aquela string formatada. Colocar aqui assim. Soma igual, aí entre colchetes,
a variável soma. Pronto, isso é uma variável formatada. Executar esse programa, Python enquanto, aí eu coloco os valores aqui, olha. 1, 2, 3, 4. Aqui já somou 10. Aí informa o valor 0. Ali termina. Ó, soma igual a 10. De novo? Então bora lá. 5, 6, 7, 8. Deve dar 26. Aí 0. Soma igual a 26. Agora no estilo do bcrowd. O estilo do bcrowd, ele não usa esses prints aqui e também não usa mensagens informativas. Ele só exibe o valor de entrada e valor de saída, sem texto algum. Então você meio que tem que adivinhar o que o programa faz. Mas é assim que o bcrowd funciona. Ó, 1, 2, 3, 4. Aí 0, termina. Ele imprimiu 10. 5, 6, 7, 8. Coloca mais um valor aqui, 9. Aí a soma deve dar 35. Aí 0, termina. 35. Ok? Podemos encerrar por aqui? Dar uma pausa? Então, qualquer coisa, eu continuo no próximo vídeo. Né? Obrigado e até mais.